Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou aluno de Direito da Unisalles e estou fazendo esse vídeo para você, trabalhador que contribui mensalmente ao INSS pelo Regime Geral de Previdência Social e quer conhecer um pouco mais sobre os benefícios previdenciários que são concedidos aos segurados e aos dependentes. Primeiro ponto é que esses benefícios estão previstos no artigo 18 da Lei 8.213, de 91. Podemos dizer que eles estão divididos, da seguinte forma: benefícios concedidos aos segurados, benefícios concedidos aos seus dependentes e os benefícios que são concedidos tanto aos segurados quanto aos dependentes. Muito bem, com relação aos benefícios previdenciários concedidos aos dependentes, nós temos o auxílio reclusão e a pensão por morte. Com relação ao auxílio reclusão, sua previsão encontra-se ao artigo 80 da Lei 8.203 de 91. Esse benefício é concedido aos dependentes do segurado de baixa renda que esteja preso em regime fechado, que não esteja recebendo nenhum tipo de remuneração da empresa e também não esteja em gozo de auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, de aposentadoria ou de abono permanência em serviço. Uma observação é que é feita uma verificação da renda do segurado pela média dos seus salários no período de 12 meses anteriores à prisão, justamente para confirmar, atestar que esse segurado realmente enquadra-se como baixa renda. Além disso, conforme determina o artigo 25 da Lei 8.213 de 91, a concessão desse benefício exige o período de carência de 24 contribuições mensais. Assim, podemos elencar como requisitos para a concessão desse benefício a qualidade de segurado, renda inferior a R$ 1.906,04 em 2025 e 24 contribuições ao INSS para que os dependentes tenham acesso a esse benefício previdenciário. Muito bem, com relação à pensão por morte, esse benefício previdenciário será concedido aos dependentes do segurado do INSS caso ele venha a falecer, caso ele morra por alguma razão ou tiver sua morte presumida e declarada judicialmente por uma autoridade competente, de acordo com o artigo 78 da Lei 8.213 de 91. Vale lembrar que a pensão por morte será devida aos dependentes daquele que seja segurado do INSS, está em qualidade de segurado, o chamado período de graça, e estiver recebendo benefício ou possui direito adquirido a benefício. Vale lembrar também que os dependentes terão que comprovar algumas coisas para poder acessar esse benefício, como, por exemplo, o casamento ou união estável, no caso da cônjuge ou companheira, a dependência econômica e a condição de filho ou equiparado até 21 anos, ou sem limite de idade, caso ele seja inválido ou com alguma deficiência. Importante mencionar também que a pensão por morte, o salário família e o auxílio acidente independem de carência para que sejam concedidos, conforme estabelece o artigo 26 da Lei 8.213 de 91. Muito bem, já foi trabalhado os benefícios concedidos aos dependentes, agora eu vou dar início aos benefícios concedidos aos segurados, a começar pela aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente. Esse benefício é devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão, de acordo com a perícia médica realizada pelo INSS. Esse benefício ele é pago enquanto persistir a incapacidade e pode ser feita uma reavaliação pelo INSS a cada 2 anos. Caso a perícia constate incapacidade permanente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação em outra função, a aposentadoria por invalidez será indicada. Um dos requisitos para a concessão desse benefício são 12 contribuições mensais ao INSS e alguns documentos muito importantes a serem apresentados são a comunicação de acidente de trabalho, o chamado CAT, e documentos médicos, que comprovem a causa do problema de saúde, como, por exemplo, o tratamento indicado, o período indicado pelo médico, bem como a forma como deve ser realizado o tratamento, são documentos essenciais a serem apresentados. Muito bem, agora com relação à aposentadoria por idade, esse benefício previdenciário será concedido ao trabalhador quando alcançar a idade mínima exigida, bem como o tempo de contribuição mínimo exigido ao INSS. Ok, uma dúvida muito frequente quando trata-se desse assunto é com relação ao direito adquirido à aposentadoria com 60 anos,
que trata-se da possibilidade do trabalhador aposentar-se com base nas regras que estavam em vigor ao tempo em que ele cumpriu todos os requisitos para sua aposentadoria. Portanto, é possível a aplicação das regras anteriores à reforma da Previdência, desde que o segurado cumpra todos os requisitos até 3 de novembro de 2019, que eram mulheres com 60 anos de idade mais 180 contribuições, homens 65 anos de idade mais 180 contribuições. Após a reforma da Previdência, feita através da Emenda Constitucional número 103 de 2019, a regra atual para a concessão desse benefício estabelece novos requisitos, Mulheres devem ter 62 anos mais 15 anos de contribuição, homens 65 anos mais 15 anos de contribuição e 180 contribuições mensais para ambos. Uma observação importante é que a aposentadoria programada foi introduzida por esta emenda, para justamente substituir a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Assim, quem ingressar no regime geral de previdência social a partir da entrada desta nova emenda terá direito à aposentadoria programada quando completar os seguintes requisitos: carência de 180 meses de contribuição, idade mínima de 62 anos para a mulher e 65 para o homem, e mínimo de 15 anos de contribuição para a mulher e de 20 anos de contribuição para o homem. Certo? Com relação à aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela que leva em conta como seu principal requisito, sua principal exigência, o tempo em que o trabalhador efetivamente contribuiu à Previdência. Aqui, o que é levado em conta é o tempo de contribuição do trabalhador à Previdência Social. A gente pode perceber também que não existe uma exigência de idade mínima para acessar esse benefício previdenciário. A exigência que se tem é que homens tenham 35 anos de contribuição e mulheres tenham 30 anos de contribuição, 180 contribuições para ambos. Porém, a aposentadoria por tempo de contribuição, como era conhecida antes, foi extinta para quem passou a contribuir, para quem começou a contribuir depois de 13 de novembro de 2019, a data da reforma previdenciária. Atualmente, o que nós temos é a aposentadoria programada. Contudo, caso não tenha o tempo total necessário até o dia 13 de novembro de 2019, o INSS pode analisar a possibilidade de aplicar uma regra de transição mais vantajosa, de acordo com a reforma da Previdência. Assim, a gente pode perceber também que foram feitas adaptações, como exemplo as regras de transição, para quem já contribuía ao INSS, mas ainda não tinha cumprido todos os requisitos exigidos até a data da reforma previdenciária. Muito bem, vou falar um pouco agora sobre a aposentadoria especial, que é aquele benefício previdenciário concedido ao trabalhador que exerce suas atividades laborais exposto a agentes nocivos, que podem gerar prejuízo à sua saúde e à sua integridade física ao longo dos anos, ao longo do tempo. Aqui a gente pode verificar que o principal intuito da aposentadoria especial é justamente beneficiar esses trabalhadores, que trabalham nessas condições. E justamente por conta de trabalharem expostos a esses agentes nocivos, é que o tempo de contribuição desses trabalhadores será menor. Então a gente pode mencionar, como exemplo de trabalhadores que podem ter direito a esse benefício, os mineiros no subsolo, britadores, carregadores de rocha, operadores de britadeira de rocha subterrânea, perfuradores de rocha em caverna e entre outros. E uns requisitos para a concessão desse benefício é mínimo de 180 contribuições, idade mínima instituída pela Emenda Constitucional de 103 de 2019, que pode variar conforme o agente nocivo que o trabalhador é exposto, o tempo de contribuição, que pode variar de 15, 20 ou 25 anos, a depender do agente nocivo a que o trabalhador foi exposto. Muito bem, vou falar um pouco agora sobre o auxílio por incapacidade temporária, antes conhecido como auxílio-doença, que é aquele benefício devido ao segurado do INSS que comprova em perícia médica estar incapacitado temporariamente para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos em decorrência de doença ou acidente. Alguns dos requisitos para a concessão desse benefício são a qualidade de segurado, a comprovação em perícia médica da incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos e a carência de 12 contribuições mensais. Uma observação importante é que será isento de carência em caso de acidente de qualquer natureza ou causa de doença profissional ou do trabalho,
ou for acometido por algumas das doenças e afecções especificadas na Portaria Interministerial número 22 de 31 de agosto de 2022, tais como tuberculose ativa, cegueira e doença de Parkinson. Muito bem. Com relação ao salário-família, esse benefício previdenciário é concedido ao segurado empregado, inclusive ao doméstico e ao trabalhador avulso, no valor de R$ 65,00 por dependente, desde que a remuneração mensal do trabalhador não exceda o valor de R$ 1.906,04 em 2025. Alguns requisitos para a concessão desse benefício são remuneração mensal do trabalhador, que não pode exceder a R$ 1.906,04, ter filhos menores de 14 anos ou filhos com deficiência de qualquer idade e comprovar a situação de dependência dos filhos, que pode ser feita através de documentos como certidão de nascimento, carteira de vacinação e comprovante de frequência escolar. Uma observação muito importante é que ambos os pais têm direito ao salário-família, desde que cumpram os requisitos para a concessão desse benefício. Muito bem, com relação ao salário-maternidade, esse benefício será devido àquela pessoa que se afasta do seu trabalho, que se afasta da sua atividade, por conta do nascimento de filho, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção de criança com até 8 anos de idade. E os requisitos para a concessão desse benefício são qualidade de segurado, nascimento do filho, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção e, é claro, carência de 10 contribuições mensais. Uma observação é que o pedido de salário-maternidade deve ser feito até 5 anos após as datas dos eventos acima mencionados. E umas dúvidas muito frequentes são se homens têm direito ao salário-maternidade. Sim, poderá ser pago ao homem, cônjuge ou companheiro, quando a mãe biológica vier a falecer, caso comprovado que preenche os requisitos previstos em lei, que é a qualidade de segurado e a carência. Outra dúvida frequente é se a mãe, pedir demissão grávida, tem direito ao salário-maternidade? Sim, contanto que a segurada esteja dentro do período de graça e tiver cumprido a carência. Ela tem direito ao salário-maternidade nessa situação. Muito bem. Com relação ao auxílio-acidente, esse benefício possui natureza indenizatória e será pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequelas permanentes que reduzam definitivamente sua capacidade para o trabalho. Muito bem, alguns requisitos precisam ser atendidos para que esse benefício possa ser concedido ao trabalhador. O primeiro deles é ter sofrido algum acidente, né? Não tem como requerer o benefício do auxílio-acidente sem ter sofrido algum acidente. Outro requisito é a qualidade de segurado ao tempo do acidente. Um outro requisito é a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual. E, por último, o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Uma observação é que essa situação é avaliada pelo perito médico federal, o perito médico do INSS, que irá analisar essa situação. Vale lembrar que a concessão do auxílio-acidente independe de carência, conforme já foi mencionado nesse vídeo. Assim sendo, podemos entender, que o auxílio-acidente funciona como uma espécie de indenização paga pelo INSS ao trabalhador segurado que tenha sofrido acidente, que deixa sequelas definitivas, que reduzam sua capacidade de exercer alguma atividade. Certo. Com relação aos benefícios concedidos a segurados e dependentes, temos o serviço social e a reabilitação profissional. O serviço social é um serviço previdenciário previsto no artigo 88 da Lei 8.213 de 91, onde o cidadão será atendido por um assistente social que irá esclarecer sobre seus direitos e a forma adequada de exercer esses direitos, além de buscar a solução para os problemas que surgirem na relação entre o cidadão e o INSS. Assim, a gente pode perceber que o assistente social atua como um mediador entre o cidadão e o INSS, oferecendo orientação, esclarecendo sobre seus direitos e auxiliando na resolução de problemas. E a reabilitação profissional, que deverá proporcionar ao beneficiário incapacitado, parcial ou totalmente para o trabalho, e à pessoa com deficiência, os meios para a reeducação e readaptação profissional indicados para que possam participar do mercado de trabalho do contexto em que vivem. A reabilitação pode consistir no fornecimento de aparelho de prótese e instrumentos que auxiliam na locomoção, reparação ou substituição desses aparelhos e o transporte do acidentado quando necessário. Após concluída a habilitação ou reabilitação social e profissional, será emitido pela Previdência um certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, que não impedirão que ele exerça outras atividades das quais ele se capacite para exercer.